Oi, meu nome é Thiago, sou professor, sou historiador e sou morador da cidade de Pará de Minas, uma cidade que fica no centro-oeste de Minas Gerais. Bem, eu estou aqui para falar novamente sobre o tema do fechamento do Centro LGBT de Pará de Minas e para falar de todas as repercussões que esse tema tem causado, né? Enfim, esse é o segundo vídeo que eu gravo sobre a temática. E o primeiro vídeo teve muita repercussão, então muito obrigado por isso. E desde então tivemos muitas atualizações também, né? Primeira coisa, eu consegui, graças a vocês, conversar com a deputada estadual Lohana, e ela confirmou que infelizmente o centro ele vai ser fechado. Dia 28 de fevereiro parece que ele sai da Secretaria da Saúde e no dia 31 de março ele vai ser efetivamente fechado. Eu também consegui contato com a assessoria da deputada federal Duda Salabert. Fizemos uma reunião na sexta-feira, eu e a assessora dela, e eu expus para ela tudo o que estava acontecendo, toda a minha indignação. E ela disse que vai entrar em contato com a Duda. Ela também conseguiu entrar em contato com a vereadora Irene. A vereadora conseguiu passar para ela, né, todas as informações sobre o tema. E ela ficou de dar o retorno para nós o mais breve possível sobre o que a gente pode fazer, né? Eu também consegui contato com pessoas LGBTs aqui de Pará de Minas, ativistas, pessoas que se importam com a causa. Foram poucas pessoas, muito poucas, mas essas poucas estão muito empenhadas em combater esse fechamento, em buscar alternativas. Então, foi muito graças ao vídeo que eu gravei, então muito obrigado novamente. E por fim eu tive contato com a vereadora Irene. A Irene é a pessoa que está responsável, né, por estar cuidando de toda essa situação na Câmara, por estar colocando toda a nossa indignação também, né, para os representantes. E foi ela também que ouviu primeiramente sobre o fechamento do centro LGBT. E aí ela, através de uma ligação, a gente conseguiu, ela conseguiu explicar o que está acontecendo, né, de uma maneira mais efetiva. Primeiramente, o centro seria fechado de uma maneira muito mais abrupta e muito mais violenta do que está sendo feito. Foram graças às 3 reuniões, se eu não me engano, que foram feitas entre a vereadora, a pessoa que idealizou o projeto do centro e o prefeito, vice-prefeito e secretário da saúde, que a coisa começou a ser adiada. Então, assim, antes teríamos um fechamento abrupto e agora temos 3 meses. Só que esses 3 meses começaram a contar a partir de janeiro. Então eles vencem no final de março. Também antes não tínhamos qualquer informação sobre o que seriam feito com esses pacientes, o que seriam feito com os laudos, com toda a ficha médica. E então, a partir dessas reuniões, foi decidido que vai ter uma pessoa responsável por estar recolhendo esses laudos, uma pessoa que já era do centro LGBT. Ela vai continuar e vai ser responsável por encaminhar esses laudos de maneira presencial, por estar capacitando os profissionais das UBSs para acolher essas pessoas, para acolher nós, para nos acolhermos. Toda essa decisão foi uma decisão autoritária, foi uma decisão antidemocrática. Não houve qualquer tipo de espaço para que os usuários falassem, para que os usuários fossem ouvidos. Não houve também qualquer tipo de audiência pública ou algo do tipo, para que a sociedade também entrasse nesse debate. Além disso, também foram colocados alternativas para o fechamento, né, para que o centro não fechasse. Foram propostas reformulações sobre o tema, sobre o centro em si, e não foram aceitos, né? Então, essa decisão foi tomada, o centro vai ser fechado, e
o que tem sido feito, né, além dessas comunicações agora com as deputadas e com outras figuras, é um pedido de requerimento, pedidos de acompanhamento para vistoriar, né, essa capacitação que vai ocorrer com as pessoas, com os profissionais dos postos de saúde, para ver como que os arquivos vão ser transpassados. Isso foi o que conseguiu ser feito, né, frente a esse fechamento. Então, no resumo, seria muito pior do que está sendo, né? E foram colocados argumentos, né, para o fechamento do centro. Argumentos esses muito estranhos, para dizer o mínimo. Primeiro, disse que o centro é muito custoso, ele gera muito gasto e traz pouco retorno para a sociedade. E de fato, o centro ele gera custos, né? Até mesmo a Lohana disse que foram mostradas métricas que mostravam que o centro ele gastava uma média de R$40 mil por mês. Além disso, foi posto, né, foi falado que as pessoas elas deveriam ser todas tratadas nas UBS de uma maneira igualitária, sem distinção. Mas a principal argumentação, né, o principal ponto de referência dessas pessoas foi a de que o centro ele estava dando muita baixa adesão, muita pouca adesão a ele, né? As pessoas LGBTs não estavam procurando pelo centro. E aí foram mostrados números. A vereadora Irene falou, né, comigo que tiveram meses em que tiveram só 22 atendimentos, então tiveram dias que não tiveram atendimentos. E esses argumentos, por mais que eles pareçam verdadeiros, por mais que eles pareçam muito racionais, eles desconsideram diversas questões e também desconsideram o caráter humano do centro LGBT. Primeiramente, em relação à baixa adesão, ao pouco número de pessoas que estavam adentrando esse espaço, para se falar sobre isso, é necessário também se falar sobre a comunicação, sobre como que o centro estava sendo divulgado. E assim, o centro não estava sendo divulgado. Os profissionais que trabalhavam lá não podiam divulgar o centro, não podiam falar sobre ele nas redes sociais. Então, como você espera que tenha uma boa adesão se você não pode falar sobre ele? É como se o centro existisse e as pessoas tivessem que descobrir ele. É assim que funcionava na prática. Além disso, não teve nenhum tipo de procura ativa para esses usuários, né? Pessoas LGBTs são pessoas que são marginalizadas, são pessoas que estão escanteadas da sociedade muitas vezes. Então é necessário que tenha uma busca ativa, é necessário que tenham eventos para fora, né, do lugar físico em que o centro ele funcionasse, e essas coisas elas não podiam ser feitas. Então talvez uma justificativa plausível para essa baixa adesão seja a não comunicação, a impossibilidade de se falar sobre ele. Sobre os custos, realmente, o centro LGBT, como eu falei, ele tinha um custo. Só que o que não disseram é que, por exemplo, teve destinação de emenda parlamentar do centro LGBT no início do ano. A Lohana fez isso. E mesmo que, sei lá, eu não sou político, não sei nada de finanças, mas mesmo que não fosse o dinheiro suficiente, nada impedia dos políticos fazerem política. E aí articular, assim, com deputados, articulassem com deputados e fizessem uma reformulação, às vezes, do centro, eu não sei. Existiam outras possibilidades, esse é o ponto. Existiam outras possibilidades para se custear o centro LGBT, para que ele continuasse sendo ativo e para que ele pudesse ser reformulado. Além disso, existe toda uma questão humanizadora e toda uma importância humanizadora e uma importância social do centro LGBT. Ele era uma referência aqui na região. Era o único centro voltado para pessoas LGBTs do centro-oeste de Minas Gerais. Existiam usuários que vinham de outras cidades somente para consultar aqui.
Também existem relatos de pessoas que vinham no centro para tirarem ideias e assim construírem os seus próprios centros de referência em outras cidades. Então veja o tamanho da importância disso. Eu também acredito muito no potencial educacional do centro LGBT, não só no sentido de conscientizar as pessoas, de fazê-las entender que a gente existe, que a gente também é importante, mas de pensar de uma maneira mais prática, né? Pessoas LGBTs, principalmente pessoas trans, têm um nível de evasão escolar gigantesco. Isso não ocorre por vontade própria. Elas são vítimas, querendo ou não. A gente não sai da escola porque a gente quer, porque a gente é expulso. Expulso porque não temos condições o suficiente para permanecermos nessas escolas, nessas instituições. Somos agredidos, somos violentados, somos escrutinados, pessoas trans não têm a sua identidade respeitada. Isso faz com que esse nível de evasão seja gigantesco, seja altíssimo. Então pensar no papel educacional, pensar que o Centro LGBT pode fazer parcerias com escolas, com a Secretaria de Educação, com institutos, para que propicie a volta dessas pessoas para as escolas, para que crie ambientes realmente acolhedores, propícios para uma educação de qualidade, que promova o pensamento crítico, que promova a independência dessas pessoas e que as façam sair dos subempregos e muitas vezes coisas piores do que isso, para que possam garantir com que essas pessoas possam sair da prostituição. Então, assim, o Centro LGBT ele possui esse potencial. Ele pode ser uma coisa muito mais gigantesca do que ele é. Mas para que isso aconteça, é necessário que ele continue aberto. É necessário que a gente faça a nossa parte e se mobilize, se organize. Eu tenho enfrentado nesses últimos dias um problema gigante de comunicação com pessoas LGBTs aqui da cidade. Eu não consigo encontrar essas pessoas, eu não consigo dialogar com essas pessoas. É muito difícil. Então, é preciso que a gente se organize, que a gente se mobilize para que o centro continue aberto e para que a gente demonstre a nossa força, demonstre que a gente está aqui, né? E assim, pensando, caso o centro não seja realmente fechado, isso abre um precedente muito perigoso, porque se ele for fechado e não tiver nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de força que o faça, que faça pressão minimamente, só dá munição para que façam coisa pior mais para frente. Então, gente, eu faço um último apelo para que a gente se mobilize, para que a gente se organize, façamos debates, façamos reuniões, vamos nos reunir com os deputados, vamos nos reunir com o vereador Irene, por favor, vamos fazer alguma coisa para que o centro não seja fechado e para que a nossa existência, para que a nossa subjetividade seja respeitada. É um direito nosso, é nosso direito existir e é nosso dever resistir. Então, pessoal, compartilhem bastante, deem like, toda aquela coisa, marquem muito deputados, deputadas, federais, estaduais, vereadores, pessoas que podem nos ajudar, coletivos, saiam marcando o máximo de pessoas que vocês conseguirem. A gente precisa de muita ajuda. Como eu disse em todo o vídeo, é algo muito importante para nós e muito importante para a sociedade. Então, façam isso, por favor. Além disso, a gente está criando um canal no WhatsApp para que a gente possa conversar, para que a gente possa debater, para que a gente possa se organizar. Eu não sei o que fazer, o que mais eu posso fazer além disso, mas é o que eu estou tentando fazer. Então, por favor, entrem também e compartilhem bastante esse vídeo, gente.